Bom, aqui em cima nós temos um componente de header que dá acesso ao search, que quando o usuário começa a digitar no campo de busca, acontece uma série de processos em tempo real. Aqui, as garras. A aplicação monitora cada tecla digitada e converte para minúscula para garantir que não há diferença na maneira como o usuário digitar. Após isso, os resultados são filtrados diretamente da lista global de equipamentos. Um desafio interessante foi garantir que o drop-down fechasse ao clicar fora dele, que para isso eu usei um hook customizado, useClickOutside, que no final remove os listeners automaticamente quando o componente é desmontado, para evitar os vazamentos de memória. E aí, para finalizar, um clique no resultado abre o histórico de detalhes e limpa o campo de busca. Uma vez que a gente selecionou um equipamento, o card de equipamento vai aparecer com a animação suave de fade in, que foi feita controlando a opacidade, e o segredo dela está no timer e na confirmação do elemento para evitar a piscada na tela. Dentro do painel, eu dividi as informações em três blocos principais, que também são componentes: produtividade, o, o que fica responsável por mostrar as porcentagens de operação e horas trabalhadas; ganhos, que exibe o quanto a máquina gerou financeiramente. Aqui o Start Earning Card faz com que os valores fiquem coloridos, que ajuda o usuário a identificar rapidamente os estados. E o histórico, que é responsável não só por listar quando a máquina mudou de estado, mas também vincula a mudança à localização mais próxima registrada pelo GPS. Então, por exemplo, eu posso clicar em uma data dessas aqui e ele atualiza automaticamente no mapa. Um desafio interessante aqui foi a performance no histórico. Quando a máquina tem centenas de registros, calcular a posição mais próxima para cada estado poderia travar a interface. Então eu resolvi com um loop que percorre os arrays uma vez, reduzindo a complexidade de n ao quadrado para linear. E outro ponto foi a atualização em tempo real das métricas, que para que os ganhos e a produtividade não ficassem desatualizados, o hook useEquipmentMetrics faz as consultas periódicas, atualizando os dados sem precisar recarregar a página. Quanto às animações, eu tive que lidar com vazamento de memória. Se o usuário fechasse o painel muito rápido, o timer de fade ainda executava e causava erros. A solução foi adicionar um Clear Timeout no retorno do useEffect para limpar os timers pendentes. Agora aqui no resumo de equipamentos, o componente de resumo ele oferece um overview de fácil acesso ao estado atual de todas as máquinas, operando, parado, manutenção. Assim que os dados chegam, o componente usa useMemo para calcular as estatísticas e ele filtra os equipamentos pela data selecionada e conta quantos estão operando, parados ou em manutenção. Se a data ou a lista de equipamentos não mudar, o cálculo não repete. E cada métrica é exibida em um statcard, que é o componente filho reutilizável. Agora os desafios interessantes, a performance com muitos equipamentos. Se houvesse muitos equipamentos, filtrar todos pela data poderia travar a interface. E a solução foi usar o useMemo, combinado com a indexação dos estados. A responsividade do layout. Os cards precisavam se ajustar em telas pequenas, então a solução veio usando o FlexWrap para garantir que os cards não quebrassem o layout. E a sincronização de estados assíncronos, se o usuário mudasse a data repetidamente, o cálculo precisava ser cancelado e reiniciado. Utilizando o hook customizado para acessar o contexto e a memorização para evitar os cálculos desnecessários. Agora falando sobre o filtro, aqui também eu optei por uma arquitetura bastante modular, criando os componentes de data, que com as datas possíveis para serem selecionadas e os horários, o filtro, o drop-down e os checkbox. No gerenciamento de estados, foi uma abordagem híbrida. Eu utilizei o useEquipment para os estados globais e o useState para os estados locais. Eu adicionei as animações suaves no drop-down e a percepção de clique fora do componente para melhorar a experiência do usuário.
a animação e o clique fora. Um dos principais desafios foi gerenciar o comportamento dos dropdowns. Eu precisava garantir que apenas um dropdown pudesse estar aberto por vez e que eles fechassem quando o usuário clicasse fora. Eu resolvi isso com a combinação de estado, o Open Dropdown, e o hook UseClickOutside, que monitora os cliques fora do container de filtros. A validação de datas no DateTime Filter também apresentou desafios. O impute, datetime local, retorna os strings que precisam ser convertidas para objetos e precisávamos garantir que apenas datas válidas fossem processadas. Aí eu implementei uma verificação para evitar os problemas com as datas inválidas. Agora falando sobre a tabela, cada um desses elementos é clicável e dá acesso aos detalhes dos equipamentos, por exemplo, caminhão 1, colheitadeira 1. A decisão técnica aqui mais importante foi basicamente a de usar o contexto, que eu usei em todo o projeto, mas que facilita tremendamente a organização e sincronização dos dados, em conjunto com seus hooks customizados. Eu evitei passar as props em cascata. E para otimizar a performance, eu também implementei a memorização nos dados da tabela. Esse elemento, assim como os outros, também tem a animação de fade com as verificações de segurança. E um dos principais desafios foi gerenciar corretamente o ciclo de vida das animações, porque é comum que os componentes sejam removidos do DOM antes que as animações de saída possam ser concluídas. Eu resolvi isso com um sistema de dois estados, o isVisible, que controla a opacidade, enquanto o shouldRender controla a presença no DOM. Eu sincronizei esses estados com o setTimeout e garanti a limpeza adequada com as funções de retorno no useEffect. E a responsividade também foi um desafio, mas eu utilizei o Overflow X Alto no Tailwind para garantir que a tabela funcionasse bem, permitindo a rolagem horizontal quando necessário, enquanto mantinha a experiência do usuário consistente. E agora falando sobre o coração da aplicação, o mapa, que mostra a localização das máquinas agrícolas em tempo real. O componente Map é responsável por integrar dados de GPS, estados operacionais e a interface interativa, usando a biblioteca do React Leaflet. E nele acontece uma série de processos. Primeiro, o componente processa os equipamentos filtrados e calcula suas posições na data selecionada, que também é feito com o useMemo para evitar recálculo desnecessário. Cada máquina é representada por um marcador dinâmico, que muda de cor com base no estado e o tipo da máquina. Então, por exemplo, tem esse aqui, essa garra que está operando, é verde. Tem essa garra aqui que está parada, que é amarela. E os ícones eles foram carregados por meio de um barrel file, que facilita adicionar os novos modelos sem alterar o código. E ao passar o mouse por cima dos ícones, um rover detecta essa interação e abre o tooltip com os detalhes da máquina. Ao clicar em um dos ícones, a gente pode abrir o card com os detalhes. E um dos desafios aqui foi implementar a sincronização, fazendo com que quando o usuário avançasse ou retrocedesse no tempo, todos os estados se atualizassem. E o outro desafio foi lidar com a formatação das datas, o formato que o código espera e o formato que o usuário brasileiro ele espera ver. E agora falando sobre o cérebro da aplicação, o Equipment Context, que foi uma das decisões mais fundamentais que eu tomei no projeto, foi a adoção do padrão do Context API para gerenciar o estado global da aplicação. Isso permite compartilhar os dados complexos entre os componentes sem passar as props manualmente através dos múltiplos níveis da árvore de componentes, o que seria extremamente trabalhoso e muito propenso a erros. Eu implementei uma arquitetura baseada em hooks personalizados para separar responsabilidades e eu dividi a lógica em três hooks principais: o Use Equipment Data, que gerencia os dados brutos do equipamento, e o Use Equipment Filter, que lida com os filtros de tipo e estado,
Use Equipment Timeline, controla a linha do tempo e a seleção de equipamentos. Essa separação de responsabilidade segue um princípio de responsabilidade única, tornando o código mais manutenível e testável. Cada hook pode ser desenvolvido e testado mantido independentemente. Eu utilizei extensivamente o hook useMemo para otimização de performance, o que foi crucial para o cálculo do Filtered Equipment, que envolve operações potencialmente caras, como filtragem e busca em arrays. A memorização, ela garantia que esses cálculos só sejam refeitos quando as dependências realmente precisarem. E eu também apliquei use callback para as funções auxiliares como getEquipmentName e getEquipmentById, que evitava novas instâncias dessas funções sendo criadas a cada renderização, que prevenia a renderização desnecessária de componente que dependesse dessas funções. Outra decisão importante foi a criação de um objeto context_value memoizado, que agrupa todos os valores e funções expostos pelo contexto. Isso garante que o contexto só seja atualizado quando um de seus valores realmente mudar, evitando a renderização e cascata desnecessária. Um dos maiores desafios nesse componente foi gerenciar a complexidade do estado global. Tem muito tipo de dado interrelacionado: equipamento, modelo, estado, histórico de posição, filtro de seleção de tempo. Coordenar todas essas peças de forma eficiente e manter a consistência do estado foi definitivamente um desafio. O gerenciamento de dependências também foi outro desafio. Nos hooks, useMemo e useCallback também foi complicado, porque precisava garantir que todas as dependências relevantes fossem incluídas para evitar bug sutil, onde o valor não se atualizava da maneira correta, e ao mesmo tempo evitar incluir dependências desnecessárias que causariam um recálculo excessivo.